Queremos dados. Esse é o primeiro tema da nossa nova temporada do BHB Foodcast em 2021. Eu sou a Carol Godoy e vou conversar aqui com diferentes institutos de pesquisa para saber onde será que o nosso barco está indo? Quais as tendências que dificilmente vão mudar, pois são aquelas que estão lá mais no horizonte, e outras que a tempestade no caminho pode impactar. Isso vai te ajudar a posicionar seu produto, inovar nas categorias certas e fazer uma comunicação mais assertiva. Vem com a gente para essa nova temporada. Olá, bem-vindo à nova temporada do BHB Foodcast. Esse é o segundo episódio que a gente está falando sobre dados. Queremos dados. Eu sou a Carol Godoy e hoje eu vou conversar com a Juliana Veloso, gerente do Brasil na Mintel, uma agência especializada em inteligências e estratégia de dados, que vai falar com a gente sobre o relatório global de 2021 que eles acabaram de lançar. Lá tem 3 grandes comportamentos que eu tenho certeza vão trazer muitos dados e insights para o seu negócio. Fica com a gente. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui no BHB Foodcast. Para a gente é um prazer falar com a Mintel, que é referência nesse universo de tendências, de estratégia de mercado, de inteligência, e ainda mais nessa série agora, Queremos Dados. Então, a sua participação aqui é muito bem-vinda nesse começo do ano, onde está todo mundo olhando para que lado que o barquinho vai. Não, a gente que agradece, você sabe, né? A gente tem essa parceria e a gente quer trabalhar realmente para criar um mercado que inove mais, que entenda melhor o consumidor. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Ju, nessa época do ano, os gerentes de marketing, diretores das empresas, os empreendedores são inundados de relatórios de tendência, né? Começam a despontar muitos relatórios de tendências, de diversas formas, de diversos formatos, várias pesquisas mostrando o que esperar de 2021. Se você sentar na cadeira desse gerente de produto de uma indústria nacional, como você deveria consumir esses dados? Quem está nos ouvindo agora é ele, né? Esse espectador é essa pessoa que está lá no dia a dia da inovação, do desenvolvimento, do trabalho, que precisa entregar o número numa ponta, né? Precisa performar e também precisa inovar. Como interpretar esses dados e consumir de uma maneira mais inteligente e assertiva possível? Então, Carol, é interessante você colocar essa pergunta, porque eu vim de um mercado que não era um mercado. Então, ele era um mercado extremamente especializado, né, de healthcare. Então, a gente tinha tendências muito específicas e para aquela indústria. E aí, quando eu vim trabalhar nesse mercado de consumo, eu tinha uma impressão de que as tendências eram feitas de uma forma muito inspiracional, que não havia uma técnica ou uma formalização. E aí, entrei na Mintel e descobri que a gente tem Mintel especificamente, né, falando da nossa empresa, a gente tem uma metodologia muito forte para poder mapear as tendências. Então, é muito interessante quando você fala, todo ano as empresas lançam tendências. Na verdade, a gente tem uma ferramenta, que chama Mintel Trends, e ela está mapeando diariamente 70 tendências, né? O que acontece é que, para determinar se a gente vai transformar aquilo que está acontecendo numa tendência, a Mintel ela tem uma metodologia de identificar quantas observações, o que está acontecendo, em quantas regiões, em quantas categorias, e aí sim ela começa a mapear. Quando ela determina que aquilo tem o potencial de se tornar uma tendência, ainda não é, mas tem o potencial, ela começa a monitorar o ciclo de vida. Então, a gente também consegue te dizer, por exemplo, se uma tendência ela está inicial ou ela já é uma tendência que está, né, screaming, que é uma terminologia que a gente usa para dizer que ela está muito forte, e a gente consegue trazer isso por região e por categoria. E aí uma coisa muito interessante que a Mintel tem além dessa ferramenta de tendências, a gente tem o nosso banco de dados, que é o GNPD, que a gente coleta todos os lançamentos, né, de alimentos, bebidas, beleza, cuidados pessoais, farma. Então, assim, a gente já tem a tendência sendo mapeada, a gente tem o movimento de lançamentos da categoria e a gente tem também ferramentas de pesquisa de campo com consumidores em vários países, sobre o que ele consome, pelo que ele pagaria mais. Então, olha só, a gente consegue amarrar de ponta a ponta. Então, essa é a tendência que pode afetar turismo, finanças, mas a gente consegue trazer outros dados, né, de lançamentos das categorias e de consumidor para amarrar a tendência e dizer como cada região, cada país, cada segmento pode se aproveitar ou pode entender que aquilo pode ser uma oportunidade. Muito bom. Pelo volume de dados que vocês trabalham,
dá para ir colocando a lupa e sendo cada vez mais específico, né? Dando aquele deep, aquela aprofundada em um segmento específico. Pensando nesse relatório que você comentou agora, de 2021, então vamos encurtar um pouco mais nessas tendências e olhar para este ano tão desafiador como ele é, vocês traçaram 3 grandes tendências de comportamento que podem ser bem ressaltadas esse ano, né? Eu até traduzi aqui elas para a gente comentar. Vocês falam de alimentar não só o corpo, mas a mente, né? O feed the mind. Então, o que seria essa tendência? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre ela e depois a gente vai desdobrando nas outras 2 que você pode contar para a gente. Então, tranquilo. Antes de entrar nas 3 grandes oportunidades, é importante dizer que todas elas foram com base em 7 drivers de consumo que a Mintel identificou dentro do que o consumidor está buscando. Então, vou dar para você quais são. Então, saudabilidade, e aí o interessante é o quanto saudabilidade, e aí a gente vai entrar muito nessa tendência de Fit the Mind, o quanto ela está permeando não só a questão física, né? Então, não só saudável fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente. Outro driver de consumo a gente chama que é surroundings, né? Então, o barulho, que é a necessidade, por exemplo, das pessoas se sentirem conectadas ao ambiente externo. Tecnologia, obviamente, sempre, né? Então, buscando soluções do mundo online para o mundo offline. Experiências, então, é realmente buscando mais estimulação através de experiência. Rights, que seria direitos, que são as pessoas, a gente vê muito isso, né? As pessoas buscando ser entendidas, compreendidas, respeitadas, protegidas. Identidade, como é que eu entendo quem eu sou e me expresso no mundo. E valor, e aí também vai ter uma tendência que a gente vai falar bastante, né? Os conceitos de valores, eles têm mudado bastante ao longo do tempo. Então, você comentou da primeira, a Mintel, normalmente ela dá um nome, né, para tendência, até porque, como você falou, tem muito relatório sendo lançado no começo do ano, então a gente gosta de criar a nossa identidade. Então, a Fit the Mind é uma tendência que a Mintel quis trazer como 2021, porque, como eu falei, né, a gente está falando muito em novas formulações, novas soluções, e a gente falava muito de saudabilidade com um aspecto físico, buscando soluções saudáveis. Isso não... A coisa agora, hoje em dia, as pessoas olham muito para uma questão holística. Então, eu quero ser saudável, mas para mim eu quero ser saudável mentalmente, eu quero ser saudável emocionalmente, tá? Então, quando a gente fala muito de Fit the Mind, vocês falaram muito de dados, né? Como é que a gente traz alguns dados? Essas tendências, elas trazem muito a busca do consumidor por como a categoria de alimentos pode ajudar a que ele se sinta melhor emocionalmente. Exatamente. E aí a gente entra, por exemplo, a gente explora como que podem ajudar com problemas causados durante a pandemia. Então, estresse, ansiedade, que é um fator... Esse fator já era crescente, a gente sabe, mas com o aumento das responsabilidades, das cobranças, de todos os desafios. Bom, a gente tem uma pesquisa, 43% dos brasileiros, eles estão muito preocupados com o nível de estresse da família. E numa escala de preocupações que a gente perguntou entre financeira, saúde, economia, 76% disseram muito preocupados a ficar expostos ao vírus e 56% disseram que saúde mental é prioridade em sua vida e 27% que é uma prioridade média, né? Então, a gente a gente percebe que, por isso que a gente fala, assim, existe uma oportunidade grande porque é uma preocupação constante, ela tem crescido, então, quando a gente monitora essas pesquisas, a gente vê esse índice muito crescente. O ano passado ele realmente atingiu um percentual muito alto. E ainda falando em saúde física, porque, de novo, né, não é só mental e não é só física, é a questão holística. 42% dos brasileiros afirmaram que comer saudável é a prioridade alta e 37% média. Então, olhar para o alimento como base de saúde, tanto física quanto mental, ele está, sim, sendo uma preocupação grande, tá? E assim, como que as empresas podem ajudar? A gente fala muito de rituais para criar uma conexão, uma emoção, relaxamento. O mercado de beleza, ele fez muito isso, né? Então, para você... a gente traz muita inspiração no mercado de beleza, porque a gente trabalha muito com eles. Então, como é que eu vendo não só um produto, mas eu vendo um momento, né? Uma ocasião. Então, eu crio, por exemplo, eu uso aromaterapia, mas a questão da textura para que você relaxe. E a gente trouxe alguns exemplos no nossa tendência 2021, que, por exemplo, a Barilla, ela criou um kit junto com a Spotify, com uma playlist
para você ter um momento de comemoração em casa. Então, você tem o kit para cozinhar, para você fazer ali sua pasta, seu molho, junto com a playlist, e aí ela vende isso como você criar esse momento. Então, tanto o momento, e a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre essa questão de cozinhar em casa, como isso foi redefinido também, como a celebração em si também tem a playlist para que você relaxe. A gente também tem um dado que diz que 56% dos brasileiros, eles estão buscando uma dieta saudável e eles vão continuar mesmo pós-Covid. Por quê? Porque eles também estão percebendo o quanto a alimentação vai ser importante com a questão da imunidade, né? Mas tem um ponto importante que a gente sempre fala, 85% disseram que querem o equilíbrio também entre saudabilidade e indulgência. Então, nunca vai ter o brasileiro olhando só para a saudabilidade, tá? A gente tem também uma oportunidade, a gente vai começar a ouvir muito falar de mindful eating, ou seja, prestar atenção como determinada dieta influencia como você se sente, né? Então, a gente já teve, ao longo dos anos, muito as conversas em torno de quando eu consumo isso, eu me sinto desse jeito, isso vai crescer. Então, tem muitas linhas de pensamento nutricional de produtos, vai parar de olhar para a caloria, ou só para a caloria, e vai começar a olhar para isso. E 73% dos brasileiros concordam que mais produtos devem ser lançados com benefícios emocionais, de relaxamento. Então, assim, ofereçam, né, as nossas sugestões para as marcas são, ofereçam possibilidades de rituais, de conexão e, nesse caso, funcionalidade dentro da sua categoria, quem sabe até expandindo para novas categorias. Então, a gente já tem alguns exemplos. Você falou coisas muito, muito legais aqui e eu queria ressaltar duas, que é a coisa do mindful, né, que também é um termo em inglês, mas que traduzindo seria um comer com atenção plena, que você une exatamente essas duas questões que você falou, a saúde mental com a saúde física do alimento, biológico, o que ele te traz. Isso é muito estudado, até a Cíntia, né, a nossa CEO aqui, ela lançou um livro com a revista Abril falando sobre isso, de comer com atenção plena, as técnicas. Mas sabe o que mais me chama a atenção, Juliana? Que a indústria muitas vezes está olhando para a inovação só com um novo produto, um novo ingrediente, uma nova formulação. E como dá para inovar, se espelhando na indústria dos cosméticos, como você falou também, em formas, né, em gerar experiência, em você entregar um produto com esta prestação de serviço que se propõe a levar para o consumidor alguma coisa muito diferente a mais, com um produto que você já tem dentro de casa, você só precisa envelopar ele de uma forma diferente, né? Agora, a segunda tendência do relatório está ligada à qualidade, né, à percepção de qualidade dos alimentos, que também se transformou um pouco depois da pandemia. Vocês estão falando em redefinição dessa qualidade. O que muda, na verdade? Quando eu olho para isso, eu logo lembro do serviço de food service, né? Que as pessoas sim estão muito mais preocupadas na higiene do entregador, de como aquele restaurante é feito. Eu vou comprar de um restaurante que eu conheço por conta dessas questões. Mas e para extrapolar para a indústria de alimentos, que vende o produto dentro da embalagem lá? O que a gente deveria pensar ou fazer diferente? Isso que você falou é extremamente interessante, porque é exatamente o ponto, assim, qualidade ele foi redefinida, e aí antes de eu começar a falar de qualidade, é importante dizer que preço é um fator extremamente importante ainda, então... Continua, né? Continua. 59% dos brasileiros disseram que preço é sempre, ou na maioria das vezes, importante, e 26% ocasionalmente, ou seja, 85% do total. E quando a gente perguntou especificamente se a pandemia, se eles estavam considerando o preço mais barato como um fator, 48% concordaram. Então, o preço ele sempre vai ter essa sensibilidade, a gente gosta de frisar isso antes para dizer que, independente de qualquer estratégia, o preço ele vai ser, sim, um fator que vai ser considerado. Mas a qualidade e a possibilidade de incluir qualidade na mesa do consumidor, ela também é um fator que a indústria pode se aproveitar. Então, o que a gente vê? A gente até brinca que esse ano foi o ano do pão, do bolo, né? De venda de fermento, ingredientes e batedeira. Então, assim, sendo o preço ainda, né, um fator importante, mas a busca por, a gente falou, né, criar produtos que entreguem um valor maior, seja no sabor, seja na textura, seja no pacote, né? Então, criar promoções, por exemplo, de kits que entreguem esse valor. O valor não só no produto em si,
A gente explora bastante, por exemplo, a inspiração de food service. Então, com as restrições, por exemplo, para poder visitar um lugar em restaurantes, por que eu não trago essa inspiração para dentro da casa do consumidor, já que ele está cozinhando mais, né? Então, eu trago, ainda com a rapidez e a facilidade, que ainda é importante para muita gente, né? 30% disseram que, mesmo cozinhando em casa, eles ainda acreditam que rapidez e facilidade é importante no preparo. Mas como é que eu crio? Para quem tem filho. Então, assim, como é que eu, como indústria, busco essas inspirações, sabores, por exemplo, de outras culturas, e lembrando sempre também de tentar trazer a indulgência. Como eu comentei na pergunta anterior, a indulgência ainda é um ponto importante. E com a preocupação, por exemplo, de estresse, ansiedade, obviamente que as pessoas não vão se privar o tempo todo. Então, elas vão querer sempre ter uma indulgência dentro da alimentação delas. Então, é importante. Um exemplo que eu achei muito legal foi da Alpina, que foi lançado na Colômbia. Então, você compra um kit com queijos, nozes, snacks. Então, já é um kit mesmo, né? Você compra o pack. E ela se associou com a Clube Colombia Beer. Então, ela já traz o snack harmonizado com a cerveja para criar a qualidade, a celebração, tanto a qualidade do produto como a qualidade da entrega em si. Legal, esse cross-category, né, que dá para fazer, esses co-brandings, né? Então, parcerias com outras indústrias que você tem um momento de consumo similar e você consegue entregar mais valor para o teu cliente nessa experiência como um todo, né? Eu acho que isso é bem válido mesmo nos momentos que a gente está passando aí de confinamento dentro de casa. Outro item que vocês ressaltaram nesse relatório, né? A terceira grande comportamento de tendência é o unidos pela comida. Conta um pouco o que significa esse unidos pela comida dentro do contexto que vocês trouxeram e como vocês conseguiram medir isso, porque por mais que você tenha explanado aí para a gente todos esses comportamentos, vem muito de cases específicos, de movimentos menores, essa tendência que vocês enxergaram, são marcas pequenas ou são marcas grandes que estão fazendo isso? Como que você... Explica mais. Perfeito. Bom, antes de explicar, eu vou contextualizar um pouco, né, a questão que Unidos pela Comida é como a Mintel entende que a indústria pode olhar para essa necessidade do consumidor de estar conectado, de estar tendo experiências. Então, a gente pesquisou, né, nós brasileiros, a gente gosta muito de conexão, de criar laços. 42% disseram que estar conectados com amigos e famílias tem alta prioridade na vida deles e 37% média prioridade, né? De novo, um índice super alto. E o que a gente coloca dentro dessa tendência essa necessidade de conexão, ela existe, ela sempre vai existir. Com essa restrição, a gente sentiu muita falta, sente muita falta disso. E muitos dos hobbies e das atividades que a gente fazia fora de casa, a gente teve que buscar uma opção dentro de casa. Muita gente buscou ou se aventurar em cozinha, ou se aventurar, por exemplo, em algumas atividades dentro de casa, e aí a gente entra com a oportunidade da indústria de alimentos ajudar os consumidores nessa conexão. Então, só para dar alguns exemplos, né? Algumas marcas, elas foram super assertivas em ou criar uma campanha, então a gente falou agora há pouco sobre a questão da comunicação e não só do produto em si, né? Então, muitas marcas fizeram, por exemplo, a Ruffles, ela promoveu uma viagem virtual para os graduandos. A Brahma, ela criou campanhas, por exemplo, virtuais para fãs de futebol, quando o futebol pôde voltar a ser transmitido, mesmo sem a torcida em campo. O Outback, por exemplo, ele patrocinou um campeonato de gamers feminino, né? O Girl Power, eu achei fantástico. Então, assim, ainda assim, eu, como indústria, estou te ajudando a se expressar. A gente também gosta muito de se expressar com os nossos hobbies, né? Eu comentei lá no comecinho, como a questão da identidade é importante também para a gente. Então, identidade e conexão. E aí, também a união, por exemplo, na questão de comunidade. A gente viu como as pessoas, elas se conectaram mais, elas buscaram apoiar mais as outras pessoas com base no que aconteceu. E muito desse apoio, dessa influência, ela também pode ser olhada pela indústria como um fator em que ela pode enxergar uma oportunidade. Um outro exemplo que a gente teve foi McDonald's. Ele se uniu com a Pedidos IA, acho que foi na Argentina, se não me engano, e ela desafiou, por exemplo, influencers, youtubers a criar um hambúrguer ideal, fazer os seus fãs votarem, um hambúrguer que fosse
mais votado ficaria disponível, por exemplo, durante um tempo. Algumas marcas apoiaram também a dividir receitas, algumas marcas apoiaram você comprar um kit e dizer onde você queria que entregasse o outro e criar uma celebração virtual. Então, esse momento de conexão, ele é importante, ele ainda vai ser importante, as pessoas estão sentindo falta, e o alimento, né, o momento do alimento, ele é importante, e como a indústria pode ajudar. Uma outra coisa que você comentou foi a questão de comunidade, né? Isso é muito legal, porque dentro desse driver, né, do que a gente está chamando de Unidos pela Comida, o fator de apoio à comunidade local foi muito importante, principalmente pela questão da solidariedade. 37% dos brasileiros, eles afirmaram que, mesmo pós-pandemia, eles vão continuar comprando mais dos estabelecimentos locais, que foi um movimento que a gente viu. E essa tendência também pode ser trabalhada pelas empresas, né? Então, grandes marcas apoiando. E, olha só que interessante, ainda falando da questão de comunidade, mas agora ampliando um pouco para regionalidade. 23% dos brasileiros acham que o claim, né, o posicionamento sabor local, sabores locais, inspiração local ou regional, é importante para escolher um alimento ou bebida, mesmo quando o claim é do ingrediente. Então, não necessariamente do produto, mas ele tem um ingrediente que é regional. O açaí do Brasil, exatamente, o café de Minas, é isso, né? Exatamente. Então, essa conexão local, ela também é um fator que pode ser trabalhado pela indústria, tanto no apoio à comunidade local, em como as pessoas estão se preocupando com aquilo que está próximo delas, em ajudar as pessoas, quanto criando essa oportunidade ou trazendo mais produtos com base em regionalidades, ingredientes que são produzidos ali na comunidade, na região, ou até... Muito legal, várias interpretações desse Unidos pela Comida, então, né? Desde a social até a de identidade pela missão, valor da sua marca, que você vai agregar consumidores que pensam como a sua marca. E, por último, como você comentou, essa questão regionalidade, de identificação com o que é feito na nossa terra, né? No nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. E a gente tem um dado muito importante, como eu comentei, a gente fala muito, às vezes, quando a gente fala de tendência, algumas pessoas questionam se classes menos favorecidas vão aderir a essas tendências. Ótima pergunta. A gente mostra, por exemplo, a gente fez uma pesquisa só com classes C, D, e 68% estão usando redes sociais para interagir com a questão da compra ou da informação do produto. Então, é um índice altíssimo para uma classe mais baixa. O que a gente percebe é que esse comportamento realmente online, offline, né, que a gente chama de omnichannel, de poder utilizar vários canais para compra, ele foi acelerado, inclusive para classes num país onde muita gente tem acesso a smartphone e tal, ele foi acelerado. O que a gente percebe, por exemplo, sendo uma grande indústria, que acaba sendo, são os nossos clientes, né, é realmente apoiar esse consumo local. Então, muitas vezes eles precisam de uma ajuda na adoção dessa tecnologia, no entendimento de como funciona essa tecnologia. E aí, mais uma oportunidade, por exemplo, de unir forças, de trabalhar com a questão do apoio mesmo a esses consumidores locais, que obviamente vão impactar os consumidores da marca consequentemente. Juliana, tudo isso que você falou faz parte do relatório global que vocês fizeram, né, de grandes movimentos, essas 3 grandes tendências para 2021. Mas, óbvio, as nossas tradicionais, já queridas tendências, que já não são, né, futurísticas, são realidade, continuam valendo, né? Sustentabilidade, saudável, plant-based, clean label, todas as nossas listas aí de objetivos que a indústria precisa se atualizar, incorporar nos produtos para poder ter uma marca vencedora, continuam valendo, certo? O que eu queria te perguntar é se, como é um relatório global, se essas 3 fazem sentido já para o Brasil em 2021 e se você identifica alguma delas como sendo algo que vai despontar mais aqui. É muito interessante a sua pergunta, né? Como uma empresa global, as pessoas sempre questionam, né? Mas e local? E local? Então, a Intel, ela já trabalha no mercado brasileiro há muitos anos, mas há mais ou menos uns 15 anos ela decidiu ter um time local exatamente para cobrir essa necessidade, Carol. Então, eu tenho uma tendência global, ela é válida para a indústria local, e se ela é válida, com que tipo de desdobramento? Então, quando a Intel ela divulga relatórios globais, a gente toma muito cuidado de também ter um time de analistas locais, a gente tem um time de pesquisa local do consumidor brasileiro, eu citei ao longo
esse podcast de vários dados, são dados com o consumidor brasileiro. E a gente consegue, inclusive, ir até assim, em região, em cidade que ele mora. Para que a gente realmente possa entregar para o consumidor um nível de informação e de dados, né? A gente falou bastante de dado, para que ele possa trabalhar uma ação e ter uma assertividade com o que ele está determinando. Então, quando a gente apresentou as tendências globais, a gente fez 2 apresentações. A gente fez questão de fazer 2 apresentações, que é global, então como isso vai realmente se comportar no mundo todo. E a gente, essa semana, a gente fez a apresentação para a América Latina especificamente, trazendo dados não só do Brasil, mas dos países da América Latina, porque a gente já tem algumas nuances e alguns desdobramentos. Vou dar um exemplo que a gente tem algumas indústrias que são focadas em indulgência. Então, quando você fala de saudabilidade, tá, mas então indulgência não existe mais, a gente pode... Não, vamos olhar para como a indulgência está sendo vista, para as oportunidades do consumidor. Como eu disse, ninguém vai deixar de consumir indulgência, primeiro porque a gente merece, né? A gente brinca do eu mereço, mas porque realmente o equilíbrio ele é necessário. E assim, dentro de indulgência, o que os consumidores estão olhando? O que é mais válido? Para minha categoria, a gente tem vai muita coisa, né? Muita coisa dentro do indulgente que você pode trabalhar olhando para essa tendência do saudável, troca de corantes, troca de edulcorantes, modificação de número de ingredientes, tudo que você tem dentro de um produto indulgente que pode sim se tornar mais saudável. É que o conceito de saudável é muito amplo, né? E eu sempre costumo dizer aqui que um produto por si não tem esse poder de ser saudável. Quem é saudável é você e a sua dieta do dia a dia, né? Seja ele um sorvete com calda de chocolate ou uma salada, se você comer só aquilo todos os dias, ou só o sorvete ou só a salada, você não vai ser saudável. Então, acho que é isso que a gente precisa sempre cunhar na cabeça das pessoas, é que a gente, dentro da indústria, também tem esse jargão, né? É o mercado de saudáveis, a gente precisa separar de alguma forma, mas de verdade não existe, né, um produto que é saudável. Então, acho que isso vai crescer mais ainda dentro do mercado de indulgentes, esse movimento, do que no mercado de saudáveis, que já meio que atingiu alguns critérios nutricionais, né? Dentro do mercado de indulgentes, esse movimento, eu acho que só tende a crescer nos próximos anos. A gente vê balas agora se tornando opções veganas dentro de balas bem indulgentes e tudo isso mais, né? Juliana, quero te agradecer demais por esse papo. Obrigado por todos os dados que você trouxe para a gente, porque queremos dados, é importante nesse momento. E eu vou falar para todo mundo que quem quiser saber mais sobre a Mintel, os links das páginas de vocês estão disponíveis aqui também, na descrição do vídeo, na página do BHB, e inclusive o link para poder baixar esse relatório gratuito que vocês fizeram, né, a princípio, aí para divulgar essas 3 principais tendências também. Obrigada, viu? Até a próxima oportunidade. Obrigada, Carol. Tchau.